A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. A graça e a paz do Senhor, bênçãos e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Ebenezer, Senhor, até que nos ajudou o Senhor. Apresentamos tudo o que temos e somos a Ti, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, nós te pedimos Tua bênção. Consagramos esse tempo de oração para Ti. Queremos Te pedir que nessa noite, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Pedimos graça, sabedoria, unção, instrução na Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje muito feliz, né? Fizemos aí um seminário o dia todo sobre finanças. Nós vamos hoje falar de finanças. E foi tremendo, foi tremendo. Quanto mais a gente aprende, né? Mais a gente cresce. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre finanças. Hoje é a última parte, né? Onde nós viemos durante a semana replicando, né? A palavra que o nosso pastor deu no domingo, na igreja. E aí nós tomamos aquela palavra, a gente dilui, divide em partezinhas menores e todo dia a gente deixa uma pinceladinha aqui nas nossas redes sociais. E nós estamos, né, aí nessa jornada que foi essa semana, foi tremendo, foi maravilhoso. E quanto mais estudava, mais saía. Quanto mais estudava essa palavra, mais ia saindo revelação, mais ia dando palavra. E a gente dizia, Senhor, mas nem sei o que eu vou falar, porque deu tanta coisa que dá para falar montoeira de coisa, né? E daí, então, hoje nós vamos continuar, né? Hoje é o ultimato, né? Sobre essa palavra de domingo, que hoje nós vamos falar sobre as finanças no reino, né? E as formas de prosperar, cuidando daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O último domingo, a palavra que o pastor deu no culto de domingo é economia do reino, economia no reino de Deus e saúde emocional. Uma palavra tremenda, que deixou a gente bem abalado, né? Então, quer dizer, aqui nós, durante 7 domingos, o pastor se colocou a dispor da igreja e vai ensinar sobre o reino de Deus. E glória a Deus que agora essa semana foi sobre finanças. E hoje nós trouxemos, né, aqui também uma referência, ele só deu uma pincelada por cima dessa referência que a gente trouxe hoje. E a gente foi buscar, né? Disse, vamos aprofundar nisso aqui, que aqui tem raiz, aqui tem coisa boa. E tá lá no livro de Provérbios 27, 23, que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu rebanho. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vem aqui falando, né? Procura saber o estado das tuas ovelhas. Quer dizer, quando fala das ovelhas, que é para saber o estado das ovelhas, é para saber ali, né, individual, como é que tá cada ovelhinha, como é que tá, né, cada bichinho. E depois a palavra de Deus vem falando, põe o coração sobre o teu rebanho. Quer dizer, é o cuidado, é o zelo, né? É o olhar, é o olho do dono que engorda o rebanho. Tá um ditado popular aí que diz isso, né? Então, quer dizer, olhar com todo o cuidado, tem que se acercar, tem que estar de olho, né? Ter o coração para aquele rebanho, tá de olho, tá de cuidado, né? Então, quando fala do rebanho, fala do todo, né? Então, já não é mais só da ovelhinha, quer dizer, tu cuida da ovelhinha, mas tu cuida de todo o rebanho. Então, quer dizer que uma das formas de prosperar é cuidar do que tem. Então, quando vem falando aqui acerca das ovelhas como exemplo, né? Tem versões que fala do gado. Então, quando fala dos rebanhos, do gado, das ovelhas, né? Geralmente a gente já pensa o quê, né? Em ampliar, em crescer, em aumentar, né? E fazer crescer o rebanho e multiplicar. Porque vai vindo, né? Uma ovelhinha, um bichinho, quando vê, vai multiplicando, e ali, quando vê, tem um grandíssimo rebanho. Então, quer dizer que todo esse cuidado, né, a forma de prosperar, cuidando do que tem, né, para cuidar, para crescer, para aumentar, para ampliar, para multiplicar, para fazer crescer o rebanho, crescer aquilo que temos nas mãos, né? Então, quem não cuida do seu rebanho, né, a ovelhinha fica lá doente, não come, vai ficar míngua, né, vai ficar doente, vai ficar fraquinha, né, não põe lá num aprisco, não dá um cuidado como precisa. Então, aquele rebanho, ele vai
enfraquecer, aquela ovelhinha vai enfraquecer. Então, quer dizer, a palavra de Deus fala, né? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então, quer dizer que a ovelhinha, ela tem que ter um cuidado, né? A ovelhinha, o bom pastor vai lá, leva nos pastos, leva lá tomar uma aguinha fresquinha, né? É um zelo, é um cuidado, ao ponto da ovelha ficar tão íntima daquele pastor que o pastor fala, a ovelha já ouve. Por quê? Porque ela anda com aquele pastor. O pastor conhece a sua ovelha, assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Então, se eu não tenho cuidado, vou acabar perdendo aquela minha, né? O meu rebanho, aquelas minhas ovelhas, aqueles meus bichinhos. Então, é isso que a palavra de Deus diz. Ah, Cristina, e para os nossos dias, gente, para os nossos dias não é diferente. Aqui para prosperar nós temos que olhar o nosso rebanho. Aqui para prosperar nós temos que cuidar o que nós temos, o que Deus colocou nas nossas mãos, né? É quando nós temos, né? O que nós temos para produzir, né? Recursos, o dinheiro, finança, riqueza, né? É tudo que Deus colocou nas nossas mãos para nós produzir. Quer dizer, nós temos que ter zelo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Não desperdiçar, não jogar fora, né? Não fazer dívida, né? Quando eu compro aquilo que eu vou comprar, que eu não tenho dinheiro, quando eu compro algo que eu não tenho dinheiro, eu vou comprar com o dinheiro de alguém, né? Então, nós temos que entender que nós temos que ter um domínio, gerir nossas emoções, dominar nossas emoções, né? Porque nós não estarmos guiados pelos impulsos de ter, né? Eu quero ter, eu não tenho nem condições de pagar, mas eu quero ter. Eu não importo como vai pagar, mas eu quero ter. Quer dizer, vai fazendo aquele bolo, vai embolando, né? De querer alcançar o que as finanças não conseguem pagar, né? Ou de tudo que os olhos vê, querer adquirir. E também, né? Vai chegar numa hora que aí a coisa fica muito mais elevada, né? Então aí você vai me dizer, tá, Cristina, mas então quer dizer que todo mundo faz, todo mundo compra, né? É moda. Eu também vou fazer. Então isso é um desgoverno. É quando as nossas emoções, elas não estão dominadas, governadas, elas estão descompensadas, né? Então quando a palavra de Deus vem dizendo aqui, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, é quando a palavra de Deus quer dizer, olha, tu tem que saber o estado que tá, aquilo que tu estás ganhando, como é que tá o estado daquilo que gera dinheiro para ti, né? Se eu tenho condições de comprar, né? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aí a coisa muda, amados. Aí não tem emoção, você pode olhar o que for, você chega na loja, você acha bonito, você acha legal, tem vontade até de comprar? Sim, tem! Dá aquele impulso, dá vontade, dá! Mas o Espírito Santo de Deus, ele te dá um alerta, né? Ele mostra uma luz vermelha que começa a piscar e você cai fora daquela loja. Você sai longe, né? Não quer nem estar ali. Então você sai, você foge daquela circunstância, daquela situação, daquele impulso do momento, daquela vontade que tem, né? Então o que acontece, né? É a luz que o Espírito Santo de Deus, ela nos dá para que nós não venhamos a fazer uma coisa que depois nós vamos ficar endividados, comprar algo que não podemos pagar, porque tudo aquilo que nós adquirimos, que não é com o nosso dinheiro, é com o dinheiro de alguém. Então nós temos que sair desta cultura, né, de adquirir, comprar sem ter condições de pagar, sem ter condições de ter, porque nós vamos comprar com dinheiro de outra pessoa. Então nós mudando a cultura, a mentalidade, né, nós vamos comprar com o que nós temos, nós vamos comprar com o nosso dinheiro, né? Por isso é que nós temos que pedir ao Senhor uma graça, uma sabedoria, uma unção, né? Um discernimento, né? Uma ajuda do céu para como que nós vamos gerir, como que nós vamos administrar nossos bens, gerir finança, o que nós ganhamos. Por isso que nós estamos aí, né? Estudando para aprender, né? Então, quer dizer que nós temos que aprender realmente a gerir, administrar aquilo que o Senhor nos deu. Então, a palavra de Deus diz lá, Mateus 25, 21, vamos ver a parte do final, parte B, que diz assim: sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Quer dizer, a palavra de Deus fala de pouco, né? Que tu começa com pouco, sobre o pouco, né? Que tu fosse fiel, quer dizer, aquilo que tu cuidou, ainda que era pouco. Então a palavra de Deus diz, sobre o muito te colocarei. Quer dizer que Deus vem prometendo, né, um aumento pelo cuidado que tu tivesse no teu pouco. Quando cuidou pouco, teve zelo pelo pouco,
né? Sobre cuidar o que Deus colocou nas tuas mãos, ainda que pouco. O Senhor diz, eu estou te prometendo, sobre o muito eu vou te colocar. Quer dizer, vai ter um aumento, vai ter um crescimento, uma multiplicação pelo cuidado do pouco. Então isso é uma matemática muito joia, é nós aprender que nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu e Ele vai nos prosperar, Ele vai nos aumentar, Ele vai nos multiplicar o que nós temos na nossa mão, os nossos rebanhos, nossas sementes, né? Todas as nossas finanças e os nossos bens. É assim que acontece. Eu acho muito interessante, né? Porque eu escutei isso de um sábio, que as águias, quando elas vão voar, elas não colocam peso nas suas costas. A águia, quando voa, ela não voa como os pássaros, uma gaivota, um passarinho que voa baixo, não. Águias, elas voam muito alto. E como elas voam muito alto, elas têm que lidar, né? Com as intempéries também dos ventos, das correntes, né? Então, o que elas fazem? Elas não botam peso sobre elas. Elas voam ao ponto de elas subirem muito alto. Mas elas fazem isso porque elas não têm peso nas suas costas. Então, que fique para nossas vidas, que como águia, nós possamos subir sem peso, né? Que nossas áreas financeiras, né, sejam realmente instruídas, sejam cuidadas, sejam zeladas pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus vê a fidelidade que nós temos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Deus quer olhar e quer ver que nós somos bons mordomos. Então Ele vai dizer: fosse fiel, então sobre o muito te colocarei. Eu acho interessante que o final desse versículo entra para o gozo do teu Senhor, quer dizer, entra para o descanso, entra para o deleite, entra para o prazer do teu Senhor, né? Cuidou de pouco, Deus coloca no muito e diz, agora tu pode, sim, te deleitar, né? Ter prazer no que tu tens. Então é mais ou menos isso. E essa palavra a gente encerra com toda essa parte de recursos do reino. Essa semana a gente viu que dá para prosperar muito pela palavra de Deus. É só pedir ao Senhor sabedoria, instrução, discernimento para mover pelas asas do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, obrigada. Não temos palavras, Senhor, quando tu nos instrui, quando tu nos ensina, o quanto é bom, Senhor, o quanto é bom quando desce a instrução do céu. Obrigada, meu Deus, por tudo que tu tem nos instruído. Graças te damos por tudo, Senhor. Faz-nos, Senhor, gera em nós um coração de bons mordomos. Dá-nos uma boa mordomia, Senhor, sobre finanças, sobre recursos, sobre bens, que possamos, Senhor, meu Deus, ser digno de ser realmente agraciados pelo Senhor, de ter as porções do céu, de ter multiplicação, de ter aumento, de ter acréscimo, Senhor, pelo pouco que nós vamos gerir e gerir bem, administrar tudo muito bem, administrar com temor, sabendo que tudo que temos, Senhor, é do Senhor e que nós somos apenas os mordomos e temos que fazer essa mordomia com temor. Senhor, por isso, nesta noite, nós te pedimos, dá-nos graça, sabedoria, unção e instrução para gerir riqueza, gerir bens, gerir finanças, Senhor, e os recursos que tu tens colocado nas nossas mãos, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, dá-nos, Senhor, meu Deus, dá-nos graça para administrar de uma maneira, Senhor, que seja sublime, onde possamos ter o aumento, o acréscimo, Senhor, meu Deus, pelo cuidado do que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aprender a ser águia, amados. Que a águia não põe peso na asa. Águia voa alto, né? E aprender também que nós nunca podemos gastar daquilo que nós não temos, para nós não gastarmos daquilo que é dos outros. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e fique na paz.